Olá, professora! Olá, pessoal do canal. Meu nome é Júlia Crubelatti, eu sou aluna do segundo ano de Direito Noturno da UEM, e a minha dúvida penal é a respeito de um caso que já foi abordado aqui no canal, no quadro Notícia Crimes, e é sobre aquela vacinação clandestina que ocorreu em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. Agora, com a investigação sendo conduzida, surgiram algumas notícias de que, na verdade, essa enfermeira responsável pela administração dessas doses não tinha registro, não tem registro de enfermagem, e que essas supostas vacinas, na verdade, eram soro fisiológico. À luz disso, desses novos fatos, eu gostaria de saber qual será o novo enquadramento legal desse caso, e se de alguma forma o enquadramento legal dessas pessoas responsáveis por essa vacinação clandestina e coletiva, se o enquadramento legal delas será alterado, pois embora provavelmente tenham sofrido um golpe, né, nessa questão do soro fisiológico, mesmo assim elas furaram a fila do Plano Nacional de Imunização e buscaram administrar substância que não tem procedência verificada pela Anvisa. Então eu gostaria de saber qual será o enquadramento legal desse caso. Muito obrigada. Olá pessoal, olá Júlia Crubelatti, nós estamos aqui para mais um episódio do quadro intitulado Dúvida Penal do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Então a Júlia, que é aluna do segundo ano noturno da Universidade Estadual de Maringá, do curso Direito, ela mandou uma dúvida muito interessante, pessoal, relativa a um quadro Notícia Crimes que nós postamos na semana passada, a respeito da vacinação clandestina que teria ocorrido na capital mineira, na cidade de Belo Horizonte, por uma enfermeira que teria então vacinado ali muitas pessoas que chegavam numa garagem, né, no momento ali noturno, né, para fazer essa vacinação clandestina sem autorização, claro, do Ministério da Saúde, burlando, furando a fila da vacinação dentro dos grupos prioritários, como nós já falamos. Inclusive vou postar no final Notícia Crimes da semana passada para vocês conhecerem melhor, inclusive a reportagem do caso, que foi amplamente divulgado pela mídia. Mas a dúvida da Júlia diz respeito a dois pontos principais. Primeiro, pelo laudo da polícia que foi feito, né, já, aquela substância que foi administrada pela, então, enfermeira a essas pessoas, uma suposta vacina, né, no braço, ela não seria a vacina que estava, então, sendo ventilada, que seria a vacina da Pfizer. Inclusive, a Pfizer divulgou que a sua vacina, embora aprovada no Brasil, ela foi a primeira vacina a ter uma autorização definitiva para uso no Brasil, foi a vacina da Pfizer. Mas a Pfizer divulgou uma nota dizendo que ela não chegou ao Brasil, essa vacina, embora autorizada, não chegou ao Brasil ainda. Nós temos apenas duas vacinas sendo aplicadas no Brasil, que são a Coronavac e a vacina de Oxford, da AstraZeneca. Pois bem, então, o que seria? Pelo laudo da perícia ficou comprovado que seria soro fisiológico, que é uma substância inócua, né, que não faz mal nem bem no momento, porque as pessoas não têm necessidade daquilo no seu corpo e não a verdadeira, autêntica vacina, seja da Pfizer ou qualquer outra. Já haveria o fato de se burlar a fila, mesmo que a vacina fosse verdadeira. Mas e quando a substância é falsa? Olha só, Júlia, as pessoas estão achando que estão sendo vacinadas, estão supostamente furando a fila, a gente já vai chegar nessa situação aí no final do vídeo, mas eu quero dizer em primeiro lugar que se essa pessoa está administrando essa substância, dizendo que é vacina e não é, mesmo que não se possa vacinar as pessoas fora da fila, ela está cometendo um crime contra a saúde pública. Qual é esse crime contra a saúde pública? É aquele mesmo que nós falamos no Notícia Crimes. É a falsificação, adulteração, corrupção de substância destinada a fins terapêuticos ou medicinais. É o artigo 273 do Código Penal. Fica sendo aquele mesmo artigo que a gente falou, mas lá a origem era duvidosa. A origem era de alguma substância que não foi, cuja comercialização não foi autorizada ainda pelo Ministério da Saúde. Então ficava lá no parágrafo 1A do artigo 273. Mas se a substância nem verdadeira é uma substância falsificada, adulterada, nem autêntica ela vem para o caput a conduta dessa pessoa. É o 273 caput, ou seja, ela está realmente falsificando ou corrompendo a substância que não é a substância verdadeira, é uma substância inócua, né, que não faz mal e não faz bem, e, portanto, não protege contra o coronavírus, como essas pessoas acham que estão sendo protegidas, né? Pense que o crime é grave, a pena aqui é de 10 a 15 anos, então coloca-se ali falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, pena de 10 a 15 anos de reclusão e multa, e, além disso, tem um parágrafo único que se aplica bastante à conduta dessa suposta enfermeira. O parágrafo 1º diz assim: nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado
ou alterado. Então, veja, na mesma pena incorre quem destina ao consumidor final esse produto, que é o que estaria acontecendo. Ainda que ela não tenha falsificado, mas o produto é falsificado, né, não é um verdadeiro, ela estaria administrando para o seu consumidor final, expondo a venda ao consumo. No caso ali, ela estava pedindo a ordem de R$ 600 por vacinação clandestina, né, as 2 doses da suposta vacinação clandestina. Para essas pessoas não foi gratuito. Então, a pena é a mesma pena de 10 a 15 anos, neste parágrafo primeiro que eu estou colocando aqui para vocês. A conduta é indubitavelmente essa. Por quê, pessoal? É um soro, não dá nada. Gente, dá sim. É crime contra a saúde pública, sim. As pessoas pensando que estão vacinadas, primeiro, vão achar que estão vacinadas. Na hora que chegar a verdadeira vacina, não vão querer vacinar, vão achar que não precisam se vacinar e estou vacinado. Problema para a saúde delas. E depois, o fato de estando vacinadas, no momento em que já estejamos, né, esperemos que logo todos vacinados, elas vão estar circulando por um meio onde elas se acham vacinadas e contaminando pessoas que ainda não foram, né? Supostamente aí no futuro, quando as pessoas circularem mais livremente, elas vão entender que tem esse passaporte de vacinação e não vão ter. E vão circular como qualquer pessoa vacinada. E as pessoas mais frágeis, ou que, né, sempre tem uma margem da vacina de não ter a sua eficácia de 100%, elas vão poder contrair o vírus dessas pessoas falsamente vacinadas. Então é um problema para elas mesmas, que podem contrair a doença, e que elas podem gerar nos outros também o perigo de contágio. Então, problema de saúde pública, crime contra a saúde pública, artigo 273. E ali no parágrafo primeiro mesmo, estaria a conduta dessa pessoa. Só que além disso, pessoal, a pessoa não é enfermeira mesmo, né? A Júlia pergunta muito bem. Ué, professora, mas se nem enfermeira é, como é que fica essa situação? Tem outro problema ali, né? É um crime também que poderia ser contra a saúde pública, a pessoa desempenhar uma função de profissional da saúde tão importante nesse momento e não ser um profissional da saúde. Então as pessoas confiaram nela. Inclusive, essa notícia ela só vai se alterando, né? Tem notícias de que não só naquela suposta vacinação coletiva à noite, naquela empresa de ônibus, mas que ela teria ido à casa de pessoas, de empresários, fazer a vacinação cobrando os R$ 600. E ela nem profissional da saúde ela é cuidadora de idosos, mas enfim, ela não é alguém profissional, com diploma, com formação em ensino superior na área da enfermagem. Não é. E aí como fica? Também problema para a saúde pública, a par do problema da vacinação falsa, tá? Então nós temos que no artigo 282, o falso exercício da medicina, da arte dentária ou farmacêutica, artigo 282 que eu vou colocar para vocês aqui no rodapé, esse exercício falso da medicina, exercício ilegal da medicina que a gente chama, é também um crime contra a saúde pública. Vejam que está ali no 282, no mesmo capítulo inserido em relação à saúde pública no Código Penal brasileiro. Só que é o exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Então, como está escrito isso no artigo 282, a gente não consegue ampliar, pessoal, para colocar também a questão da enfermagem. Então, diz lá, exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, né? Médico, dentista ou farmacêutico. Nós não podemos, no direito penal, nós já falamos do princípio da legalidade, da estrita legalidade, fazemos uma analogia para colocar outras profissões da saúde in malam partem, ou seja, prejudicando a parte, prejudicando o réu da conduta. Então, ali não entra um profissional que seria o enfermeiro, né? Importantíssimo, é fato, mas não entra. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e o parágrafo único diz uma coisa muito interessante. Se o crime é praticado com fim de lucro, que é o caso, aplica-se então a pena de multa, além da pena de prisão. Mas medicina, arte dentária, né? Arte dentária, né? Odontologia, profissão do odontólogo ou farmacêutica. Então, não é o caso. E aí, fica por isso mesmo? Não. As demais profissões, a gente pode entender que ao gerar um dano, elas têm um componente, as demais profissões que a pessoa exerça falsamente, um componente de falsidade, né? Em relação à saúde, certamente há um risco. A pessoa dizer que é um profissional da saúde não é. Mas nós vamos colocar lá para os crimes contra a fé pública do título 9 do Código Penal Brasileiro. Crimes contra a fé pública. E nós vamos encontrar no artigo 307, que eu vou colocar para vocês, a falsa identidade. Então, artigo 307, que eu vou colocar no rodapé para vocês, diz respeito à falsa identidade. Lá, ele diz assim, tá? É um crime, então, ligado à fé pública em relação às outras profissões que não sejam a medicina, a arte dentária ou farmacêutica, que nós não podemos fazer analogia. Então, diz lá, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, que é o caso, né? Em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outra. Então, para obter vantagem, claríssimo, atribuir-se ou atribuir a terceiro uma falsa identidade para obter vantagem, que é, no caso, a vantagem econômica. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa se o fato não constituir
é um elemento de crime mais grave ainda, né? Se não aconteceu um crime mais grave. Como esse crime é subsidiário, o crime que ela praticou é muito mais grave, né? A falsificação da vacina, a distribuição da falsa vacina, é provável que ela nem responda por isso, porque ela se portou como enfermeira, falsa enfermeira, para vacinar, para receber os 607. Então é possível que esse 307 nem seja aplicado, já que é claramente, francamente, subsidiário o princípio da subsidiariedade. O mais grave mesmo, a não ser que ela esteja exercendo a profissão como enfermeira em outras ocasiões. Mas o mais grave mesmo vai se cingir a conduta de vacinação falsa. E finalmente eu queria dizer o seguinte, pessoal. A Júlia coloca bem no vídeo, essas pessoas furaram a fila, essas pessoas praticaram o crime, né, de infração de medida sanitária preventiva, furar a fila é infringir medida sanitária preventiva e para o funcionário público que desvia essa vacina chega a ser até crime de peculato. Nós já falamos sobre os fura-filas. A infração de medida sanitária preventiva, ela está no artigo 268 do Código Penal. Nós falamos muito desse crime, que é o crime mais praticado. Não usar máscara, não manter distanciamento, promover aglomerações, participar de festas, enfim. Tudo isso é infração de medidas sanitárias preventivas, que são os decretos municipais e estaduais. Então, o artigo 268, vou colocar aqui no rodapé para vocês, infração de medida sanitária preventiva, permitindo a proliferação de doenças contagiosas, né? É um crime leve. Mas só pratica isso o fura-fila que fura a fila, tá? O fura-fila que fura mesmo a fila da vacinação, não aquele que toma a falsa vacina, né? A pessoa não está tomando vacina nenhuma. Ela não está tomando a vacina dos outros, ela não está furando a fila de ninguém. Ela, inclusive, está sendo enganada, né? Então, é muito provável que essas pessoas se entendam vítimas de estelionato, né? Artigo 171, porque pagaram por uma falsa vacina, mas num contexto de falsidade, muito mais grave que a falsificação da própria vacina, o artigo correto é o 273 que nós falamos lá no começo do vídeo. É claro que eles vão alegar que pagaram e tudo mais, que tem um dano patrimonial de R$600 individual ali, né, para cada um, que levaria o crime dela a um estelionato, eles vão se colocar como vítimas, é possível que isso aconteça, mas nós não podemos esquecer, ainda que a gente reconheça o 171, que eles e todos nós estamos sendo vítimas, né, enquanto sociedade, deste crime gravíssimo, hediondo, que é o 273, que é a falsificação de produto destinado a fim terapêutico medicinal, aquele que eu coloquei lá no comecinho do vídeo. Então a gente fica aqui no 268 pensando, mas eles estão cometendo o ato de furar a fila mesmo? Como comprovou-se, se de fato se comprova que não é vacina nenhuma e que é um soro fisiológico? Eu entendo, Júlia, que não. Porque é aquela história que a gente tem que lembrar sempre do direito penal. Existe dentro da estrutura de um tipo, como esse que nós estamos vendo aqui, o tipo subjetivo, que é o dolo, meu conhecimento e vontade de cometer o crime, e um tipo objetivo, que é o que eu de fato eu estou realizando. Ou seja, infringindo medida sanitária preventiva e furando a fila. As pessoas têm dolo, elas sabem que estão furando a fila, ainda que sob a alegação de que tem medo, né, de que podem contrair a doença, que tem comorbidade. Todos temos medo. Todos podemos ter comorbidades, nem por isso estamos furando a fila, né? Então, isso não é desculpa para poder furar a fila. Mas, embora elas tenham essa vontade, pensavam, tinham dolo de que estavam infringindo a medida sanitária preventiva, pensavam que estavam furando a fila, elas não estão realizando o tipo objetivo. Elas estão realizando só o tipo subjetivo, que a gente chama de crime impossível. Ou seja, está se infringindo mesmo a medida sanitária preventiva destinada a impedir a proliferação de doença? Não, porque as pessoas não estão tomando vacina. O grupo prioritário é para tomar vacina. Para não tomar nada, não tem grupo prioritário. Para tomar substância inócua, como soro fisiológico, também não estão infringindo medida nenhuma. Não é para isso que tem organização de fila da vacina, para tomar soro fisiológico, é para tomar vacina. Então a gente chama de crime impossível, está no artigo 17 do Código Penal, em que há um tipo subjetivo, um dolo, uma vontade de cometer um crime, que eu sei que estou cometendo e tal, mas na verdade eu não estou, porque estou sendo enganada, porque o tipo objetivo não se realiza, né? É como o exemplo muito dado pela doutrina, da parte geral do direito penal, atirarem um cadáver. Tenho dolo, utilizo um instrumento que é um instrumento viável, uma arma de fogo, mas eu disparo em alguém que já morreu. Então eu não consigo de fato atingir este bem jurídico. Eu não atinjo o bem jurídico vida porque a pessoa já morreu. Eu nem sei, mas eu não estou matando ninguém. O crime é impossível. Não há esse homicídio. Da mesma maneira, eu penso que estou furando a fila, estou lá tomando a minha vacina pela qual paguei ilicitamente, mas não estou tomando coisa nenhuma. Então, não realizo o tipo objetivo, a substância inócua, eu não atinjo o bem jurídico saúde pública, eu não estou furando a fila de ninguém. Agora, é fato que ao não me vacinar, e eu nem sei disso, né, está se colocando a saúde pública em risco, pelo que eu falei, vou achar que estou vacinada, vou circular entre as pessoas, posso passar a doença, as outras pessoas também vão ser atingidas. E o que ela está praticando, então, essa falsa enfermeira, é algo gravíssimo, o crime do artigo 273, crime hediondo do Código Penal. Bom, esse foi o nosso Dúvida Penal de hoje. Agradeço muito a dúvida da Júlia Crubelatti, que pôde esclarecer melhor essa notícia crimes aí
tão polêmica que a cada dia aparecem, né, reviravoltas no caso, mas por hora a gente sabe que esses crimes, principalmente o 273 e o crime de falsa identidade do 307, eles estão sendo praticados, sendo que o 307 é subsidiário. Pode ser que entre aí o estelionato em relação às vítimas individuais que foram enganadas e que pagaram por uma vacina que nem vacina é, mas a parte do estelionato, o crime principal e mais importante é contra a saúde pública, artigo 273 do Código Penal brasileiro, a falsificação da substância destinada a fins terapêuticos ou medicinais. Esse foi o nosso Dúvida Penal de hoje, espero que vocês tenham gostado, mandem suas dúvidas para o nosso canal, deixem o seu like, ativem o sininho para as notificações, inscrevam-se no canal Professora Gisele Mendes e nós voltamos proximamente com mais vídeos aqui no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!